Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40. O tema da nossa mensagem nessa noite é Nossa Esperança em Tempos de Caos. Dizer uma vez mais da alegria que a gente tem de poder estar aqui nessa noite, nesses dias, compartilhando com a igreja, compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor e desfrutando também da presença de cada um de vocês e do carinho, né? Recebendo também o carinho dos irmãos e da igreja. Já no primeiro domingo que estive aqui, vi um pouquinho antes, no domingo pela manhã, e pude passar pelo jardim de oração. Cheguei umas 8h30 da manhã, aí, ia dar uma aula às 9h na escola bíblica, e cheguei umas 8h30 e pude estar ali uns 20 minutos no jardim de oração. Que alegria poder, primeira vez depois que foi concluído, né? Então é a primeira vez que eu vi concluído. Antes era uma visão e um projeto, e ver concluído foi uma alegria para nós, para mim, e pude passar ali uns 20 minutos orando. Que bênção poder ter esse privilégio, né, de ter esse espaço para isso. Quero animar você, esse é um culto de oração, quero animar você a aproveitar esse espaço, que é o jardim de oração, e animar você a vir uns minutinhos antes, né, de um culto, passar pela semana, passar ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e poder se conectar com Deus, não é? É um espaço a gente se sente tão bem, não é? Eu, ao menos, me senti tão bem ali, tão tranquilo, e pude ter um bom momento aí para me conectar com o Senhor, refletir e pensar também no que Deus quer, não é, para a minha vida, para a minha família, para nossas vidas. Hoje também, minha intenção era chegar meia hora antes, mas o trânsito de Volta Redonda para cá, que eu estou ali na casa dos meus pais, em Volta Redonda, acabei chegando 7h15, não às 7 horas como eu queria, mas estive ali 15 minutinhos também, podendo orar ao Senhor e desfrutar daquele tempo ali, não é? Eu digo isso não para dizer que estou orando ali, mas para animar você, no sentido de que isso é muito bom, não é? Isso é muito bom, você alimenta, não é, a alma e alimenta essa relação que nós temos com o Senhor. Amém, queridos? E creio que é um espaço oportuno para a gente falar isso, já que este é um culto de oração, e onde se prestigia, não é, esse tempo de oração. Bom, vamos à palavra de Deus, Isaías capítulo 40, como eu disse. Nossa reflexão nessa noite é sobre o tema Nossa Esperança em Tempos de Caos. Diz assim o versículo 1 do capítulo 40: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá como forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor,
apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhes seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, queridos? Lemos aí todo o capítulo 40 de Isaías. O livro de Isaías é tradicionalmente dividido em 3 partes, ou 3 seções. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 39 e contém principalmente profecias de julgamento contra Judá e as nações vizinhas, bem como o chamado de Isaías no capítulo 6 e relatos de alguns eventos históricos. Esses capítulos, do 1 ao 39, se passam no contexto da ameaça do Império Assírio no século 8 a.C. Já a segunda seção, ou a segunda parte do livro de Isaías, começa exatamente no capítulo 40, que nós lemos, e vai até o capítulo 55. E essa segunda parte muda totalmente o foco. É um forte contraste entre a primeira parte de Isaías, se você ler todo o livro, e logo quando começa o capítulo 40, essa segunda parte que vai até o capítulo 55. Porque o foco muda completamente para uma mensagem de conforto e consolo e esperança
para os israelitas que já estavam exilados na Babilônia durante o século 6. De fato, o capítulo 40 começa: consolai, consolai. E aí você vê o contraste entre terminar o capítulo 39, do 1 ao 39, onde há profecias de julgamento contra Judá, e o capítulo 40, com uma mensagem de esperança e conforto para os que estão exilados na Babilônia. E somente para vocês saberem também, para terminar, não é? As 3 sessões terminam com a sessão do capítulo 56 a 66, onde abordam o período pós-exílico, lidando aí com o retorno a Jerusalém e os desafios da reconstrução da comunidade do povo de Israel em Jerusalém. Então são 3 sessões, são 3 partes do livro de Isaías, e nós estamos aqui na segunda parte, onde o povo já está exilado na Babilônia. E vocês sabem, ou muitos de vocês sabem, que o povo de Israel foi exilado para a Babilônia, um império pagão, e lá ficou durante 70 anos, e isso ocorreu como uma forma de disciplina de Deus para o povo de Israel. Mas o povo estava lá em um momento de confusão, em um momento de caos. Este período de exílio foi uma época de profundo desespero e questionamento para o povo judeu. Eles pensavam: como pôde ocorrer isso? Nós, o povo de Deus, o povo escolhido, como Deus permitiu que nós fôssemos levados em cativeiro para a Babilônia? Como pôde permitir Deus que uma nação pagã entrasse em Jerusalém, destruísse o templo, destruísse a cidade e levasse como cativo o povo de Deus? No entanto, esse acontecimento foi uma disciplina da parte de Deus para o povo de Judá, mas não deixou de ser para eles também um momento de confusão, um momento de caos, um momento de desespero, um momento de estar preso. Neste contexto, eles lutaram contra sentimentos de abandono por parte de Deus, e de perda da sua terra natal, e de perda de identidade. Nesse momento, nesse contexto, Isaías compartilha com aquele povo uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, desde o capítulo 40 ao capítulo 55. Você já viveu tempos de confusão na sua vida? Onde você não entendia o porquê das coisas? Onde você não entendia, ou de repente você pode estar vivendo tempos desse tipo, não é? De questionar, ou de não questionar, porque de repente você é um bom crente, você não questiona a Deus, mas você pensa: não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei por que está acontecendo isso. E de repente até você ora a Deus, mas parece que o céu é como, não passa do teto, né, a oração. Parece que Deus fica em silêncio. O povo de Israel de repente estaria vivendo essa realidade nesse momento de exílio. E nesse contexto, como disse, o profeta Isaías lhes traz uma mensagem de esperança, para enchê-los de conforto, forças e ânimo da parte de Deus, dizendo que eles não iam sair do cativeiro por 70 anos, mas Deus estaria com eles, ali onde eles estavam. Nossa esperança em tempos de caos, nossa esperança em tempos de confusão. Podemos ter esperança em tempos de caos, se nossa esperança estiver fundamentada no Deus verdadeiro. Você percebeu que dos versículos 12 ao 26, o texto é uma narrativa e uma série de perguntas também, que acabam por esclarecer o caráter de Deus, quem é Deus, e o que Deus fez e o que Deus faz. Esses versículos, precisamente dos versículos 12 ao 26, destacam a grandeza, a majestade e o poder de Deus sobre todos os seres que existem e sobre tudo o que há na terra. Versículo 12 ao 14, Deus tem todo o conhecimento, nada passa desapercebido por Ele.
quem mediu com seu punho as águas? O texto começa perguntando: quem mediu? Quem tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu uma medida do pó da terra e pesou os montes, os outeiros em balanças? É uma forma poética para descrever o conhecimento de Deus e para afirmar que ninguém e nada no mundo podia se comparar ao conhecimento de Deus, e ao que Deus sabe, e ao que Deus pretende. O povo de Judá estava confuso, não sabia o que Deus pretendia ao permitir que eles fossem levados em cativeiro. Mas Deus pergunta para eles: ei, quem mediu a terra? Vocês estão se esquecendo de alguma coisa aí. O pó que fica na balança e parece que não tem nada ali, eu sei quanto pesa. Essa é a ideia poética que o texto aqui descreve. Sabe, no mês de maio agora eu completo 15 anos de ministério pastoral. Já preguei em muitas igrejas batistas e também de outras denominações, metodista wesleyana, assembleia, comunidades, congregacional. Domingo passado, preguei aqui pela manhã e peguei o carro e eu e Vera íamos para Maricá, para pregar lá em Maricá, numa igreja congregacional, que também tem uma parceria conosco, né? E o carro do meu pai ia deixar meus pais em Volta Redonda. Chegando ali na frente da casa deles, fui bem com o carro, não entrava a marcha, nem a primeira, nem a terceira, nem a quinta, nem a ré. Ou seja, as marchas da frente não entravam, né? Só as de trás. E nada por nada. Enfim, estava atrasado. O que aconteceu? Tive que alugar um carro às pressas ali em Volta Redonda. Que bom que tem uma empresa que loca carro ali no Parque Sul. Não faço promoção deles, não. Mas consegui alugar o carro para cumprir o compromisso. E a Vera falando comigo: mas será que é para a gente ir mesmo? Não é? Parece que tudo é errado. E a gente cansado. Não é? Mas na minha cabeça está, e no meu coração estava: nós temos um compromisso, vamos cumprir o compromisso. Creio que é o que Deus quer. Então, ainda que a gente tenha que pagar para ir, a gente vai. Não é? E fomos. Chegando lá, a igreja, tal, preguei, sentei no banco, o culto estava acontecendo já, o louvor. E eu vinha com uma mensagem já preparada, e só sei que ali sentado, senti uma direção para outro lado. Não que a mensagem não estivesse preparada, tá? Era só outra mensagem que eu já tinha preparado. E disse: ok, vou pregar outra mensagem então. E compartilhei com aqueles irmãos a mensagem, desafiei eles ao final, creio que foi abençoador. Mas ocorreu algo comigo que nesses 15 anos ainda não tinha acontecido. Na hora que eu estava orando ao final, eu não sei descrever para os irmãos, mas queimava algo no meu coração em relação a orar pelo aquele pastor e pela liderança daquela igreja. Digo que nunca aconteceu isso, porque todas as vezes que fui pregar quando convidado, nunca chamei o pastor ou a liderança da igreja, ou dei uma palavra em específico para a igreja, não é? Mas algo eu sentia tão forte no meu coração que eu fui impelido a isso, não é? E disse para o pastor: não sou profeta, mas estou sentindo da parte de Deus de orar por vocês e pela liderança da igreja aqui, e não sei o que Deus pretende, mas de repente a igreja precisa fazer algo a respeito de alguma coisa em específico que o Senhor vai revelar para vocês. E orei por eles, e no final do culto, acabou o culto, sentei e disse: o que eu fiz? Não é? Mas simplesmente creio que fui levado, né? Depois de uma meia hora, cumprimento os irmãos para cá e para lá. No final de tudo, o pastor me chama e diz: pastor, muito obrigado por se deixar usar pelo Senhor. Essa tarde eu estava orando e estava pedindo a Deus uma resposta. E disse: Deus, essa noite o Senhor precisa me dar uma resposta a respeito de uma decisão que eu preciso tomar a respeito dessa igreja.
A gente vai completar 60 anos no mês que vem, ele estava me dizendo, e no dia do aniversário da igreja eu preciso fazer algo. E o que o pastor orou aí, o que Deus colocou no coração do pastor, foi a resposta de Deus para mim. Eu disse, glória a Deus. A gente não entende o que Deus pretende. Vou saber eu o que Deus quer? Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece as igrejas. E se algo estava me impelindo a fazer algo, é porque Deus sabia o que pretendia. E eu não sou do tipo que faço isso, então Deus sabe, Deus vai saber o que vai fazer. E glória a Deus, Ele sabia realmente. Por quê? Porque Deus tem todo o conhecimento. Antes de você chegar, Deus já chegou primeiro. Deus nunca é surpreendido. Você consegue entender isso? Deus nunca é surpreendido. Tem umas músicas e às vezes umas canções e às vezes umas ideias poéticas, né, de surpreender a Deus. Ok, tudo isso é bonito, mas a verdade é que Deus nunca é surpreendido. Deus está sempre um passo adiante da gente. Um passo não, na verdade está 2, 3, 4. A estrada inteira Deus está adiante da gente, porque Ele tem todo o conhecimento, e o conhecimento prévio, Ele é presciente. Bom, vamos seguir adiante, senão não termino hoje, né? Versículos 15 ao 17, Ele está por em cima de qualquer nação ou autoridade humana. Versículos 18 ao 20, Ele é o único Deus verdadeiro e nenhum ídolo ou imagem ou outro ser espiritual pode fazer frente a Ele. Quem é o artífice para construir algo que se assemelhe a Deus? O profeta está dizendo, não há possibilidade que isso aconteça. Versículo 21 ao 24, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Diz o versículo, Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, e os seres criados são como gafanhotos. Quem são as nações perante Ele? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o Rei do Universo. Ele é Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Nossa esperança está em Deus em tempos de caos, o Deus verdadeiro. Versículos 25 ao 26, Ele é o Santo Deus, Todo-Poderoso, todo o seu poder, domínio e soberania não tem comparação, nem sequer cabe no conhecimento ou na imaginação do ser humano. Ele é Deus por em cima de tudo. Ele é Deus. Amém, queridos? Estão comigo até aqui? Nossa esperança em tempos de caos, nós teremos esperança, ou podemos ter esperança em tempos de confusão, se nossa esperança estiver fundamentada nesse Deus que descreve Isaías, esse Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. Se em tempos de caos, se em tempos de confusão, a gente põe nossa esperança neste Deus, nós teremos nossas forças renovadas, ou teremos novas forças. Versículos 27 ao 31, um texto que nós tanto conhecemos. Vocês nunca ouviram? Vocês não sabem? O Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. O caos, a confusão e a crise que o povo estava enfrentando os levaram da angústia e exaustão às dúvidas e questionamentos sobre sua fé em Deus. Eles se sentiam, queridos irmãos, abandonados em um mundo mau e perverso, no meio de um povo pagão. Este é o momento em que eles são lembrados de quem é Deus. Versículo 28. Vocês não sabem, vocês nunca ouviram, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. Vocês estão confusos, cansados, desesperançados nessa terra. Vocês nunca ouviram falar de Deus? Eles são lembrados sobre quem é Deus. Então eles recebem a promessa que serão renovados, se puderem confiar e esperar em Deus.
Eu digo confiar e esperar porque esperar sempre requer fé, não é? Não é verdade? Você só consegue esperar se você crer. Se você acredita que o ônibus vai chegar na parada de ônibus, daí você espera ele. Se você sabe que já passou o último ônibus, você vai ter que arrumar um jeito de ir andando ou chamar um Uber. Não é verdade? Então quem espera, espera porque confia. De maneira que a esperança e a fé estão conectados. Por isso eu digo que os que recebem a promessa, ou os que são favorecidos pela promessa e podem ser renovados, é porque esperam e creem que Deus pode fazê-lo. Há uma promessa e há um mandato, sempre conectado à promessa, há uma ordem. Aqueles que creem e cumprem o mandamento de esperar em Deus, receberão a promessa e serão renovados. Você quer ser renovado? Sim ou não? Quer ser renovado diariamente? Quer ter novas forças cada dia? Esperar e confiar. Agora, como eles seriam renovados? Diz o texto que eles seriam renovados como as águias. Versículo 31. Como a águia é renovada e tem novas forças? Vou compartilhar com você algumas características da águia. A águia enfrenta, se aproveita e voa sobre a tempestade. Por exemplo, as águias encontram força na oposição. Não sei se você já leu sobre isso. A resistência do vento fortalece os músculos da águia e melhora a capacidade de voo da águia. De maneira que, enquanto outras aves fogem, enquanto ocorre a tempestade, elas fogem para um abrigo, a águia faz o contrário. Ela aproveita ativamente os ventos mais fortes e, em vez de procurar abrigo, ela vai em direção à tempestade e ela alcança a sua velocidade máxima no meio da tempestade. De maneira que a águia chega a lugares que antes não chegava, com bom clima, ela chega em lugares que antes não chegava, quando o clima está ruim, quando acontece a tempestade, quando há a tormenta. Até que ela chega à nuvem que está a tempestade e passa das nuvens e pode planar tranquilamente sobre a tempestade. A águia dessa maneira sabe instintivamente, logo depois e acima da tempestade, no mais alto céu, acima das nuvens, a paz e segurança. Uma outra característica da águia muito interessante, a sua renovação é dinâmica e constante. Alguns tipos de águias perdem as penas no início da primavera e desenvolvem uma nova plumagem que as faz parecer jovens novamente, cada ano, cada primavera. Este é um processo gradual, contínuo e regular, que ocorre ao longo de toda a vida da águia, permitindo que ela mantenha a sua capacidade de voar sem interrupções significativas. Isso fala de constância. Às vezes a gente espera ser renovado no momento, né? Parece que vai abrir um raio do céu e vai cair sobre a gente, e a gente, uau! Vai ter como que um gás novo. Enquanto que a renovação aqui é uma constante. Ocorre de maneira regular. Diz um mestre em ciências e especialista em fauna silvestre. Olha só. As águias têm uma glândula na cauda cuja função é cuidar constantemente de suas penas e garantir que sempre tenham as ferramentas necessárias para voar bem. Elas precisam estar sempre com a saúde ideal e é por isso que dedicam muito tempo a cuidar de suas penas, pois sem elas, simplesmente não conseguem voar bem como deveriam. Além disso, as garras da águia também se desgastam e se renovam naturalmente conforme a águia se move e se alimenta. A águia é uma das aves com maior longevidade que existe. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Segundo especialistas, algumas podem viver até 50 anos, o que é muito para uma ave. Por essa razão, elas não podem se dar ao luxo de perder suas garras.
mas devem mantê-las sempre afiadas, durante toda a sua vida. Isso fala novamente de constância, de regularidade. Portanto, como nossas forças são renovadas? Como as forças da águia. Num processo regular, contínuo e constante. Isso significa que a gente não pode deixar de lado nossa relação com Deus em algum momento, em pensar que em algum momento a gente pode andar por nós mesmos. Porque Deus nos renova de maneira regular e constante. Essa é a ideia que Deus quer transmitir aqui. Se a gente constantemente, regularmente, continuamente espera nele e confia nele diante das circunstâncias da vida, regularmente, continuamente, Deus nos renovará nossas forças. Amém, querido? Estamos juntos até aqui? Sim ou não? Sim? Então tá. Falei de duas coisas, né? Nossa esperança em tempos de caos. Primeiro, nós podemos ter esperança se essa nossa esperança está fundamentada no verdadeiro Deus. Segundo, se essa nossa esperança está fundamentada no verdadeiro Deus, Ele vai renovar nossas forças. E número 3, encontramos conforto e novas forças quando, em tempos de caos, colocamos nossa esperança no Todo-Poderoso Deus. Mas por quem Ele nos pede para esperar? O que devemos esperar no Senhor? O texto diz, né? Os que esperam no Senhor. O que devemos esperar no Senhor? Já se perguntou isso? Qual é a promessa pela qual devemos esperar? Está no início do capítulo. Cristo é a promessa de Deus. Versículos 1 ao 11. Cristo é a nossa esperança, sempre em tempos de confusão. Versículos 2 ao 5 falam da profecia que se cumpriu em João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará. E toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Quando a glória do Senhor se manifestou de maneira mais clara, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz que o Verbo se fez carne, versículo 1, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. A glória de Deus está em Cristo. Esse texto fala da profecia que se cumpriu em João Batista, quando ele aparece no início dos evangelhos dizendo: voz do que clama no deserto, endireitai. Estava endireitando o caminho para o Messias. Jesus é o bom e poderoso pastor que cuida do seu povo, a qual o versículo 9 desse texto de Isaías 40 menciona. Diz o versículo 9: Tu, anunciador de boas novas a Sião. Quem foi o anunciador de boas novas a Sião? Jesus. João Batista anunciou as boas novas de que Jesus viria. Jesus já estava aqui e Jesus chegou com as boas novas definitivas. Versículo 10: Eis que o Senhor virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Jesus é o bom pastor, que não somente cuida do rebanho, senão que também dá a vida pelas suas ovelhas. Não é isso que diz o Evangelho de João, capítulo 10? Se entregar a Ele, se entregar a Jesus e crer nele, é o que nos faz ter forças renovadas. O que eu quero dizer é que aquele que está em Cristo pode continuamente ter as suas forças renovadas.
para viver a vida neste mundo mau. Como a águia que deixa o velho e se deixa renovar pelo novo, os que creem em Cristo deixam sua velha vida para que ela seja renovada por Cristo. O que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E agora que tudo se fez novo, constantemente, continuamente, pode esse novo homem, essa nova mulher, ser renovada por esse mesmo Cristo que entrou e fez tudo novo. Amém? Entenderam a ideia? Versículos 6 a 8. Essa promessa de Deus é confiável, meu irmão. A gente pode crer nela sem problema nenhum. Ela sempre se cumpre, a palavra de Deus sempre se cumpre e continuará se cumprindo. Sua palavra permanece para sempre. Versículos 6 a 8. Especificamente o 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O que o texto está dizendo é, essa promessa é firme e segura. Pode crer, esperar e confiar, porque ela vai acontecer. Ela já aconteceu em Cristo e ela continuará se cumprindo. Os que estão em Cristo podem ter as forças renovadas cada dia, igual que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre nós, como disse o profeta Jeremias, cada manhã, cada dia, constantemente, continuamente, nossas forças podem ser renovadas, se nós esperamos nele, se nós cremos nele, cada dia, todos os dias, de maneira que esse não é um mandamento, esperar no Senhor, crer no Senhor, não é um mandamento num dia que eu estou em dificuldade. Às vezes é o que a gente pensa, né? Estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade, tenho uma enfermidade, então tenho que esperar e crer no Senhor, que Ele vai dar a solução. Sim, isso é verdade também, mas também é verdade que todos os dias da nossa vida, e continuamente e regularmente, o que é o ideal é que a gente siga esperando e confiando nele, para regularmente a gente ser renovado nas nossas forças. Quem crê nessa promessa e a cumpre, ou seja, cumpre o mandamento, não será confundido, mas em tempos de caos e tempos de confusão, será como a águia que voa em direção à tempestade, para planar acima da tempestade. Terão as forças renovadas. Essa é a minha oração para você. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Que Deus te abençoe grandemente. Como ter esperança em tempos de confusão, em tempos de caos? Teremos esperança se nossa confiança, se nossa esperança estiver fundamentada no Deus verdadeiro, Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Se é assim, continuamente teremos nossas forças renovadas por esse Deus, como as forças da águia, esperando e crendo na promessa que para nós já é realidade. Cristo o Senhor, Ele é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, por nós, e por causa dele, podemos ter essas forças cada dia, esse novo cada dia. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai amado, querido Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite, te louvamos, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, te louvamos, Senhor, porque podemos depender de Ti. Tua palavra permanece, Tua palavra é fiel. Os que nela creem e os que nela esperam não serão confundidos. Como ter esperança em momentos de dificuldade? Como ter esperança em tempos de confusão, de caos, em situações de trevas? Como ter esperança em momentos de dificuldade na vida, enfermidade, problema financeiro, problema na família, problema no casamento? Como ter esperança? Podemos ter esperança se essa esperança está fundamentada em Ti, ó Deus.
De maneira que nessa noite quero orar, pedindo a Ti que ministre essa confiança aos meus irmãos. Que possam colocar seu coração e sua mente, sua fé em Ti, ó Deus, para esperar em Ti. Se há alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que possa fazê-lo, porque tudo isso é possível só por meio de Cristo, que entregou a sua vida por nós, que nos fez nova criatura, e porque somos nova criatura em Cristo, podemos seguir crendo cada dia, continuamente, regularmente, constantemente, e recebendo essa renovação da Tua parte. De repente estou falando aqui para pessoas irmãos que estão desanimados, estão cansados, estão passando por momentos de confusão e dificuldade. Te suplico, ó Deus, que ministre na vida deles e no coração deles nessa noite essa esperança e essas novas forças que sempre podemos ter em Ti, cada dia. Oramos no doce nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome a qual entregamos nossas vidas, o nome precioso de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora desse Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, conosco seja e com todo o povo de Deus reunido sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Vá em paz e tenha uma boa semana no nome de Jesus.